A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática relevante, importante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual, pois nesses últimos dias faz-se necessário o estudo da escatologia bíblica, não escatologia especulativa, E hoje a temática é: quem nos dá certeza que o Senhor Jesus Cristo vem? Sabemos que muitas pessoas desacreditam que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, Muitas pessoas não têm mais essa esperança, E, inclusive, essa falta de esperança sobre a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é de agora, Muitas pessoas perderam a esperança desde os tempos antigos, Mas sabemos que a Bíblia Sagrada, ela nos dá base, certeza para dizermos que Jesus sim virá buscar a sua igreja, E antes de pormenorizar outros detalhes, eu quero ler aqui dois versículos bíblicos que encontram-se em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, as pessoas, desde o período bíblico, isso é registrado na Bíblia, desacreditam que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Mas como podemos dar certeza que Jesus Cristo, ele se manifestou a sua primeira vez para morrer na cruz do Calvário e nos deu a promessa que virá buscar, Virá buscar a igreja, Então, a primeira coisa que devemos entender é que quem prometeu, em primeiro lugar, que virá novamente para buscar a sua igreja, foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez esta promessa aos discípulos que ali representam a igreja, E isso está em João capítulo 14, versículo de número 3. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a promessa, que Jesus virá para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja, não foi feita, em primeiro lugar, por um homem comum, Sabemos que enquanto Jesus estava aqui, ele tinha necessidades fisiológicas, e só pautando aqui as necessidades fisiológicas dele, era comer, precisava dormir, nada do que diz respeito a coisas sexuais. Sabemos que Jesus nunca compactuou, no sentido de praticou essas coisas, Pois sabemos que Jesus, ele veio para cumprir uma missão, e a missão foi morrer por todos os seres humanos. Então, temos em primeiro lugar Jesus Cristo mostrando que virá para arrebatar a sua igreja. Veja o versículo de número 2 do capítulo 14 de João. Na casa de meu pai, a casa do pai ali é uma referência clara ao céu, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus, ele veio, morreu, passou 40 dias na terra, depois foi assunto ao céu, subiu, E a Bíblia diz que ele foi preparar lugar. Aí ele vai dizer: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Veja a promessa aí da segunda vinda
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabemos que a segunda vinda é composta por duas fases, né? A primeira fase ocorre aí o arrebatamento. Jesus vem para os seus, né? Na manifestação em poder e grande glória, que é a segunda fase da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus vem com os seus. Então é algo bem distinto, né? Na primeira etapa, que é o arrebatamento, é algo rápido, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Já na manifestação, né, na parousia propriamente dita, a chegada é algo mais lento. Então existem aí características diferentes para cada eventualidade que acontecerá. Temos a certeza que acontecerá. Então, a primeira pessoa, né, que nos deu a certeza foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que disse que vem buscar a sua igreja. Outra questão, os anjos também afirmam que Jesus virá novamente, né, voltará para buscar a sua igreja. Isso está escrito em Atos capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11, diz assim: e estando com os olhos fitos nele, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então veja que os anjos também testificam, nos diz que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E sabemos também que os sacros ou os santos profetas da Bíblia Sagrada afirmam que Jesus virá, né? E sabemos que quando Jesus vir, né, a chegada propriamente dita, ele vem para acabar com o anticristo, com o falso profeta, todo aquele sistema e implantar o seu reino milenar, onde ele reinará literalmente por 1000 anos aqui na terra. E a sede do governo será em Jerusalém, mas o governo será mundial. Então, os santos escritores, os santos profetas afirmam que Jesus virá para buscar a sua igreja, estabelecer o seu reino milenar, né? Isso está em Jó capítulo 19. Veja o que diz a Bíblia. Jó capítulo 19, versículo 25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É uma referência clara ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Na primeira fase da sua segunda vinda não, que é o arrebatamento, mas na manifestação visível a Israel e as demais nações, o propósito é estabelecer o seu reino milenar aqui na terra, juntamente, né, com os povos naturais que povoarão o milênio, com a igreja, né? Então ele será o protagonista central do milênio. Então veja que mais uma referência dizendo que por fim ele se levantará. Então é uma referência clara a esse reino milenar. Então Jesus vem para ele estabelecer o reino milenar na terra. É uma certeza que primeiro ele tem que se manifestar para que depois venha implantar esse reino milenar. Temos também Daniel, né? Daniel capítulo de número 7, versículo 14 diz assim: e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Então veja que é algo bíblico, né?
ele vem, é uma certeza que ele vem para estabelecer o seu reino, e o seu reino não será destruído. Uma questão também bastante importante, o testemunho constante, da Santa Ceia, que nos ordenou o Senhor Jesus, mostra que Jesus virá. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 ao 26. Então, o testemunho constante da ceia que o Senhor ordenou nas igrejas assegura que ele virá para buscar a sua igreja. Vamos ver. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então veja que essa cerimônia da Santa Ceia é um ponto bastante importante da certeza que Jesus virá para buscar a sua igreja. Então, para você que não tem esperança que o arrebatamento da igreja vai acontecer, foi o próprio Senhor que disse que vem buscar aí a sua igreja. E os anjos, os profetas, os escritores da Bíblia testifica pela palavra de Jesus que ele virá buscar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever, compartilhar, deixar o seu like para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.